Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. Surpreendidos pela graça. Verso para memorizar. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Valores conflitantes. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Que nesta hora as mais preciosas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Hoje, nós vamos refletir sobre uma narrativa intrigante do livro de Josué, descrita no capítulo 9. Esse episódio coloca diante de nós duas histórias que parecem diferentes, mas que se cruzam de uma forma surpreendente. A história de Raabe e a dos Gibeonitas. Ambas levantam perguntas profundas sobre fé, engano, alianças e liderança espiritual. Josué 9 começa com um contraste marcante. De um lado, os reis cananeus decidiram unir forças e formar uma coalizão militar contra Israel. Eles escolheram o caminho da resistência, da guerra, da hostilidade contra os planos de Deus. Mas os Gibeonitas, uma das cidades-estado de Canaã, tomaram outra decisão: buscar uma aliança com Israel. Só que, em vez de abrir o coração com sinceridade, como o fez Raabe em Jericó, recorreram a um estratagema. Fingiram ser embaixadores de uma terra distante. Trouxeram sacos velhos, pão embolorado e roupas gastas para enganar Josué e os líderes de Israel. O discurso dos Gibeonitas é muito semelhante ao de Raabe. Ambos reconheceram que o Deus de Israel era poderoso, que as vitórias de Israel vinham do Senhor e que ninguém poderia resistir ao seu plano. Eles ouviram as mesmas notícias: a libertação do Egito, as vitórias contra Og e Seom. Mas aqui está a diferença. Raabe escolheu a fé sincera, arriscou a vida e a reputação para se aliar ao Deus vivo. Ela confiou na misericórdia do Senhor e se colocou sob a proteção de Israel, sem máscaras. Os Gibeonitas, por outro lado, optaram pela astúcia, pelo engano. A sua motivação era a sobrevivência, mas o caminho escolhido foi a mentira. Eles não se apresentaram como estavam. Não assumiram sua identidade real. A mesma palavra usada para astúcia, em Josué 9, verso 4, pode ser positiva ou negativa. Pode significar sabedoria e prudência, como em Provérbios, ou malícia, como em textos que falam de traição. O caso dos Gibeonitas está justamente nessa linha tênue. A intenção deles não era destruir, mas preservar. Porém, ao não escolherem a verdade, colocaram em risco a integridade da aliança. Aqui entra outro ponto fundamental: o erro de Josué e dos anciãos. O texto bíblico é claro. Eles examinaram os sinais, discutiram entre si, mas não consultaram o Senhor. E esse foi o ponto crítico. A lei já previa que o líder deveria buscar a orientação de Deus em decisões como esta. Mas Josué, talvez impressionado pelo discurso e pelas evidências visuais, confiou em sua própria percepção. O resultado foi um dilema: ou quebrar a aliança feita em nome do Senhor, o que seria um grave pecado, ou carregar para dentro de Israel
uma aliança forjada na mentira. E Israel, por causa do juramento, decidiu manter o pacto. Aqui está a grande lição. Muitas vezes, nós nos vemos diante de situações em que dois princípios bíblicos parecem entrar em conflito. Por um lado, o zelo pela pureza, pela obediência ao plano de Deus. Por outro, a fidelidade à palavra empenhada. O respeito a um juramento feito em nome do Senhor. O que fazer nesses momentos? Israel escolheu honrar o juramento. E ainda que essa aliança tenha sido resultado de um engano, o próprio Deus trabalhou através dela. Mais tarde, vemos que os gibeonitas se tornaram servos no meio de Israel, cortadores de lenha e carregadores de água, e permaneceram ligados ao povo do Senhor por séculos. Essas histórias nos ensinam algo essencial. Primeiro, a fé sincera, como a fé de Raabe. Essa fé sempre será honrada por Deus. Ele não rejeita o coração que se rende em verdade. Segundo, a astúcia pode até trazer resultados imediatos, mas a falta de sinceridade sempre cobra um preço, e esse preço é alto. Terceiro, líderes espirituais, e aqui podemos incluir pais, professores, pastores e todos que têm influência, precisam cultivar o hábito de buscar a vontade de Deus em oração, antes de tomar decisões importantes. A maior falha, em Josué 9, não foi a esperteza dos gibeonitas, mas a negligência em consultar ao Senhor. E eu deixo uma pergunta para você pensar. Você já se encontrou em um dilema, tentando conciliar dois valores bíblicos que pareciam estar em conflito? Como você lidou com isso? Será que, em algumas situações, não nos precipitamos como Josué, confiando apenas no que vemos, sem levar o assunto em oração diante de Deus? O convite de hoje é esse. Antes de tomar decisões, quer sejam grandes ou pequenas, não se esqueça de buscar a vontade do Senhor. Ele conhece o coração, conhece as intenções e pode nos guiar sempre para as escolhas que honrem a sua vontade. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.